ciências. Vamos relembrar o que a gente já aprendeu. Vamos falar agora de paisagem natural e paisagem modificada. Vamos relembrar juntos o que é a paisagem natural? Paisagem natural é aquela toda construída pela natureza e que ainda não sofreu nenhuma alteração do homem. O homem ainda não fez nenhuma modificação. Ela ainda está toda intocável, apenas com elementos da natureza. Aqui tem o primeiro exemplo: cachoeira, um rio, vegetação, morro, tudo construído pela natureza. O homem ainda não tocou em nada, então eu posso afirmar que essa paisagem é uma paisagem natural. Aqui outros exemplos de paisagens naturais: uma praia, aqui um rio, aqui também um rio também, né, o final de uma cachoeira, uma floresta, todas essas paisagens ainda intocáveis pelo homem. O homem ainda não passou por lá, ainda não fez nenhuma modificação, nenhuma construção, ainda não tocou em nada. Então, toda paisagem que não tem alteração, interferência nenhuma do homem, eu posso afirmar que ela é uma paisagem natural, toda natural. Já a paisagem modificada é aquela que já sofreu alteração do ser humano. O homem já fez alguma modificação. Por quê? O homem, ele sente necessidade de adaptar os ambientes às suas necessidades. Aqui, por exemplo, existe uma ponte. O homem sentiu necessidade de ligar um lugar ao outro. Para isso, ele fez uma construção interferindo a paisagem natural anterior. Então, essa paisagem que antes de ter essa construção, ela era uma paisagem natural, ela passou a ser chamada de paisagem modificada, porque o ser humano modificou, ela sofreu uma interferência humana. O homem, em algum momento, fez uma modificação nela. Aqui nós temos outros exemplos. Um rio, e aí o homem sentiu necessidade de passar de um lado do rio para o outro. E não tinha como ser pelas águas. O que ele fez? Uma passarela, uma ponte. Isso é uma interferência humana. Então a paisagem que antes de ter essa construção, ela foi uma paisagem natural, ela passou a ser uma paisagem modificada, porque o homem modificou. O homem foi lá e fez uma construção dele. Então ele modificou aquela paisagem. Ela passou a ser uma paisagem modificada. Aqui nós temos um túnel. Quem nunca passou por um túnel, né? Pois é, o túnel, ele é uma passagem pelo morro que liga às vezes um bairro ao outro. E o homem sentiu necessidade disso para facilitar o trânsito, a passagem. O que ele fez? Ele construiu uma passagem pelo morro, de um lado para o outro. Então esse morro, que era um elemento natural da natureza, ele fazia parte da paisagem natural, passou a ser uma paisagem modificada, porque o homem, devido à sua necessidade, ele modificou essa paisagem, ele transformou esse lugar, ele transformou essa paisagem. Aqui era uma praia, uma paisagem natural, né? Quem construiu a praia? A natureza. Então ela era uma paisagem natural. Mas o ser humano, para suprir as suas necessidades, ele foi lá, construiu um quiosque, colocou umas barraquinhas, fez uma passarela lá, indo até lá
a água. Isso aqui é uma modificação humana, do ser humano. Então essa paisagem que antes era uma paisagem natural, passou a ser uma paisagem modificada, porque o ser humano fez alguma interferência nela. Aqui mostra a grande cidade, né? E alguma parte de vegetação, de rios, né? Árvores ainda. Então é uma paisagem modificada. Por quê? Existe nessa paisagem construções humanas. O ser humano, para ter moradia, para ter um ambiente para morar, para ter estradas, para circular os seus veículos e tudo mais, ele transformou aquela paisagem que inicialmente ela era natural, ele modificou, ele transformou, passando agora a ser uma paisagem modificada. Então agora vocês lembraram qual é a diferença da paisagem natural para a paisagem modificada. Natural é aquela que ainda não sofreu interferência do ser humano. Ela é toda construída pela natureza. Só tem nela elementos naturais. Já na paisagem modificada, vocês vão encontrar nela sempre alguma construção feita pelo ser humano. Agora, mãos à obra.